Palavra de Deus, rendo graças ao Senhor, meu Rei, meu Salvador, meu amigo, abra o seu coração. Esse mundo é só ilusão, vem sentir a emoção de servir a Jesus. Olha aqui, meu amigo, ouça bem o que eu lhe digo. Esse mundo só oferece perigo, venha seguir esta luz que se chama Jesus. Sei que você está preso a certas coisas mundanas, esse mundo engana, mas Jesus Cristo te ama. Nesse mundo tudo passará, só não passa a palavra de Deus, rendo graças ao Senhor, meu Rei, meu Salvador, meu amigo, abra o seu coração. Esse mundo é só ilusão, vem sentir a emoção de servir a Jesus. Nesse mundo tudo passará, só não passa a palavra de Deus, rendo graças ao Senhor, meu Rei, meu Salvador, meu amigo, abra o seu coração. Esse mundo é só ilusão, vem sentir a emoção de servir a Jesus. Vem sentir a emoção de servir a Jesus. Vem sentir a emoção de servir a Jesus. Bem-vindo àqueles que estão à escuta da nossa voz, aqueles que têm constantemente participado do nosso culto. Nós queremos agradecer a sua audiência, a sua presença. É muito importante para nós e, em nome da Primeira Igreja Batista, nós queremos agradecê-lo por estar conosco, por permanecer conosco, por nos acompanhar até o final desse culto. Nosso muito obrigado e nós desejamos a você uma boa estada com a gente e nós queremos dizer para você que logo que a nossa igreja voltar aos cultos presenciais, nós gostaríamos de tê-los lá juntamente conosco, participando conosco e cultuando o nosso Deus conosco. Isso vai ser motivo de grande alegria poder vê-lo durante os nossos cultos. Nosso muito obrigado, que Deus te abençoe. A igreja ela tem mantido os seus cultos não presenciais, seus cultos online. Aos domingos pela manhã nós temos escola bíblica dominical e às terças-feiras, a partir das 20 horas, temos tido o nosso culto de oração. E no próximo domingo, que nós teremos as eleições, não teremos escola bíblica dominical, ela foi transferida para sábado. Então, sábado, a partir das 19h30, nós teremos a nossa escola bíblica dominical, onde estaremos estudando as nossas lições que estão sendo em cima do livro do Apocalipse. Então, participe conosco, esteja conosco.
Nós queremos dar uma palavra de agradecimento. Primeiro, agradecer a todos aqueles que oraram pela recuperação da Elisângela, pela recuperação da Josefa, pela recuperação de um amigo nosso, irmão de uma ex-colega, de uma funcionária que trabalhou conosco durante muito tempo, a Marisa. Eu gostaria que orasse em favor do seu irmão. Ele está em casa, está se recuperando, viu? Então vamos continuar orando por ele. E aí nós temos aquele grupo de irmãos, de pessoas que estão precisando das nossas orações, porque vão passar por cirurgia e estão aguardando. A Elisiane, nós temos a Máxima, que essas duas precisam muito de nossas orações. E também nós temos aí agora o Leandro e a Kátia, que está com um problema de pedras, né? Então ela também está fazendo uma série de procedimentos. E eu lembro que durante essa semana também nós devemos orar também pelo esposo da Nazaré, o Sérgio, viu? Ele precisa muito das nossas orações. Agradecer a Deus pelos aniversariantes da semana. Nós temos, durante a semana que se passou, né, um grupo de aniversariantes, a Cristiane. Nós queremos agradecer a Cristiane, agradecer a Deus pela vida dela, que Deus continue a abençoá-la. A irmã Alzira foi no dia 4, a Regiane também foi, no Cristiane também foi no dia 4. Depois nós tivemos a Marcela, queremos pedir a Deus pela vida da Marcela, completando mais um ano de existência. A irmã Maria José, também agradecemos por mais um ano de existência. E a Jesus, né? Jesus agora está num outro patamar, agora ela está numa outra etapa, viu? Vamos agradecer a Deus por essas etapas que ela venceu. Agora ela está numa etapa de mais amadurecimento. Então, parabéns, Maria, que Deus continue a abençoar. A Rosilene, também nós queremos agradecer a Deus pela vida da Rosilene. A Rose, ela é esposa do Alex, viu? Vamos orar por ela, agradecer a Deus pela vida dela. E hoje, dia 8, nós temos a irmã Lenice, viu? Lenice Bispo de Carvalho. Ela deve estar trabalhando, se não estiver, deve estar em casa, festejando, comemorando o seu aniversário. Parabéns, Lenice. Parabéns também ao Nilson, né? Também completando aniversário hoje. Viu? Que Deus possa abençoá-los, todos esses aniversariantes.
nossa gratidão a Deus por tudo que o Senhor tem feito, Deus, em nossas vidas. A nossa gratidão a Deus, primeiro, pela salvação em Cristo Jesus. A nossa gratidão, porque até aqui o Senhor nos abençoou. A nossa gratidão pela primeira Igreja Batista em Francisco Morato, pelos seus membros, que o Senhor tem abençoado a cada um, ó Deus, de forma muito generosa, muito bondosa, ó Deus. O Senhor tem cuidado, ó Deus, de cada família, de cada membro, ó Deus, das famílias que pertencem a esta igreja. Ó Pai, muito obrigado, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, pelas recuperações, ó Deus, daquelas irmãs, ó Deus, que estão, ó Deus, aguardando, ó Pai, o restabelecimento definitivo, ó Deus, das cirurgias pelas quais passaram. A irmã Elisângela, ó Deus, a irmã Josefa, ó Pai, nós te agradecemos. E também, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida, ó Deus, daqueles que estão aguardando, ou daqueles que estão aguardando cirurgias, ó Deus. Tratamentos, ó Deus, como o irmão Leandro, Pai. Pedimos-te, ó Deus, pelo Sérgio, Deus, pedimos-te pela irmã Máxima, pela Elijânia, ó Deus, e outros, ó Pai, que não estão aqui na lista. Também, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelos aniversariantes da semana. Uma quantidade enorme, ó Deus, de irmãos que fizeram aniversários. Mas nós te agradecemos, ó Deus, pelas vidas de todos, ó Deus. Muito obrigado, Pai. E agora, Deus, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos meditar nesta oportunidade sobre esse tema extremamente importante que está no livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Esse texto é um texto muito conhecido de todos nós. Ele é um texto que tem os elementos necessários para uma pregação evangelística, como também uma pregação de alerta e de consolo para a igreja. Mas o texto que nós vamos ler é um texto que vai nos falar sobre determinadas situações pelas quais a humanidade tem passado. O livro do Apocalipse é um livro que oferece essas interpretações, principalmente interpretações de consolo, onde Deus apresenta uma revelação das coisas como elas acontecem. Porque nós temos dois mundos. O mundo visível, que nós podemos ver, nós podemos tocar, e nós temos o mundo invisível, os quais nossos olhos não podem ver por motivos espirituais. Mas nesse mundo, chamado mundo invisível, é onde se travam as batalhas que ocorrem espiritualmente em nossas vidas, como está registrada no livro de Efésios, capítulo de número 6, quando o apóstolo Paulo diz, né, que não temos que lutar nem contra o sangue, nem contra a carne, mas contra as potestades espirituais. E aí o apóstolo Paulo mantém uma hierarquia, nos aponta uma hierarquia das potestades espirituais que estão aí ao nosso redor, que estão aí nos cercando, e muitas das vezes são as causadoras de muitos sofrimentos pelos quais passamos. Isso é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de fazer algumas considerações antes de nós entrarmos propriamente no texto, na mensagem. Dizer que nós vivemos uma geração de pessoas extremamente imaturas.
Nós vivemos uma geração de que as pessoas estão sendo ensinadas através da internet e também através de mídias sociais, dentre as quais nós destacamos que são os apps e também os vídeos. Hoje é muito difícil uma pessoa fazer uma leitura de um livro, pegar um livro de 200, 300 páginas e ler aquele livro. Ela prefere já pegar algo pronto lá no vídeo e fazer uma exposição do vídeo. Eu tenho assistido aí os debates das mais variadas, né, os embates das mais variadas formas e dos mais variados assuntos, e é interessante que na área teológica hoje ficou muito comum líderes, ao invés de apresentar os seus argumentos baseados em livros que leram, agora apresentam os seus argumentos através de vídeos. Alguém monta um vídeo sobre determinado assunto, e aí esse vídeo ele fica circulando na mão ou no domínio de algumas pessoas, e dentro daquele assunto, quando aquela pessoa vai ter uma demanda, ou tem uma demanda com a outra pessoa, ela apresenta aquele vídeo como se fosse verdade absoluta. Isso está muito comum, principalmente na área teológica. A gente participa de grupos, chamado grupos de Zap, e a gente vê muito isso. Alguém quer argumentar, alguém quer, por exemplo, falar sobre a possível, né, endemonização da China, e aquela pessoa, aquele líder apresenta um vídeo onde você tem um narrador, e o narrador, então, ele vai dissecando, né, aquele império, o Império Chinês, e mostrando que aquele império é um império diabólico em comparação com outras culturas, principalmente a cultura americana, a cultura europeia e depois a nossa cultura. Então, a cultura chinesa, ela passa a ser olhada através desses vídeos como a cultura diabólica. Isso tem sedimentado a nossa juventude, tem sedimentado os argumentos, tem feito muito sucesso em todos os meios. Eu falei, me referi a vídeos voltados para a questão chinesa, mas há vídeos para todos os gostos, todas as áreas, né, todos os conhecimentos. Então, hoje está se gerando pessoas voltadas, tendo seus pilares de conhecimento voltados exatamente para os vídeos. Em função disso, nós vivemos aí também, no meio evangélico, uma geração de pessoas extremamente, eu diria, extremamente imaturas. E isso tem levado também setores representativos dos evangélicos a abandonarem não somente a leitura, mas também abandonarem o estudo da Bíblia. Os argumentos passam a ser mais argumentos do que eles ouviram e daquilo que eles sabem através das mídias sociais. Há um desprezo quase que total do estudo e do apego da palavra do nosso Deus. Em consequência disso, a cultura brasileira ela passa a ser uma subcultura da Europa e agora principalmente dos americanos. Quando nós falamos em termos evangélicos, nós temos que levar em consideração que nós somos subcultura dos americanos. E essa subcultura que nós adotamos, essa subcultura americana, ela tem trazido prejuízos enormes em todas as áreas religiosa, na área da educação religiosa, na área teológica, na área do aconselhamento, na área bíblica. Então, os estragos têm sido extremamente enormes. Isso porque, quando nós falamos em cultura americana, quais são os objetivos do americano médio, na sua grande maioria?
O grande desejo dos americanos é exatamente ter um carro, é colocar o filho na universidade e, quando se aposentar, viajar pelo mundo. Quando ele não alcança esses objetivos, quando ele não consegue alcançar, quando ele não chega a esses objetivos, ele se considera uma pessoa fracassada, ele se considera uma pessoa frustrada. E esse tipo de cultura, ele está muito presente na cultura evangélica. É por isso que nós temos aí a chamada teologia da prosperidade, onde uma filosofia pragmática transforma Deus simplesmente num patrão, transforma Deus simplesmente num empresário que está à disposição para atender às minhas necessidades. Eu preciso de alguma coisa, eu falo com ele e ele tem que resolver. E a minha relação com ele não é mais relação de submissão, é relação de mando. Eu determino, eu mando, eu quero. Esse comportamento é um comportamento que está muito presente no meio evangélico. E isso tem trazido prejuízos enormes. Por isso que nós precisamos conhecer bem a palavra do nosso Deus, mas antes de conhecermos a palavra do nosso Deus, nós também precisamos conhecer, né, essa cultura que domina a nossa sociedade, que domina a nossa época. E o texto que nós vamos pensar hoje, o tema que nós vamos pensar é: eis que estou à porta. O texto que nós vamos meditar, ele está exatamente no livro do Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 22. Esse texto ele é muito conhecido, todos nós já conhecemos ele. Mas o que eu gostaria de destacar é o versículo 17. Para nós situarmos esse texto, para situarmos aquilo que nós queremos falar, a igreja de Laodiceia, que é exatamente o grande foco aqui, né, o assunto que nós vamos tratar, a igreja de Laodiceia, o que vai servir de pano de fundo para a nossa meditação, a igreja de Laodiceia fazia parte daquele grupo de 7 igrejas da Ásia, as quais Deus separou João e mandou que João escrevesse para aquelas igrejas as coisas que brevemente aconteceriam e as coisas que ainda aconteceriam no decorrer dos séculos até a sua vinda. E essa igreja é uma igreja muito interessante, porque a igreja está numa cidade e é uma das únicas igrejas, daquelas 7 igrejas, que não recebeu nenhum tipo de elogio. Não recebeu nenhum tipo de elogio. Essa igreja, a igreja de Laodiceia, era uma igreja que estava numa determinada cidade e era uma igreja extremamente rica, formada de pessoas de classe média para cima. Porque aquela cidade, ela era uma cidade rica e, consequentemente, a maioria absoluta dos membros da igreja gozavam das riquezas que aquela sociedade, né, proporcionava. Era uma cidade onde você tinha uma universidade, uma faculdade de medicina, voltada exatamente para a área de oftalmologia. Nós tínhamos naquela cidade águas termas, onde as pessoas se banhavam, e aquelas águas elas tinham até, para alguns, a condição de curar, de realizar algum tipo de benefício no corpo das pessoas. Era uma cidade extremamente rica, tanto é que era uma cidade extremamente rica, que aquela cidade, quando ela foi destruída, houve um terremoto, aquela cidade foi totalmente destruída, aquela cidade ela foi reerguida com o dinheiro dos próprios moradores da cidade. Não houve necessidade da cidade pedir empréstimo ou do Império Romano, alguma outra cidade, ou mesmo até mesmo o centro do Império Romano, fazer empréstimo para aquela cidade para que ela pudesse ser soerguida. Ela se soergueu, dadas as riquezas, as condições de riqueza daquela cidade e dos moradores daquela cidade. Então, a cidade ela se soergueu sem necessidade de que alguém ajudasse.
ela mesma pagou as suas reconstruções, aquela cidade foi reconstruída e tornou-se uma cidade, continua a ser uma cidade extremamente próspera, uma cidade extremamente importante em termos de riqueza ali naquele conjunto de cidades. 7 cidades da Ásia Menor. E aí, veja bem, só que aquela cidade proporcionava, então, as condições necessárias de riqueza, de bem-estar social, e a igreja de Laodiceia tornou-se exatamente a imagem e semelhança daquela cidade, a imagem e semelhança daquela sociedade. E isso se manifestou no relacionamento daqueles crentes com Jesus Cristo. Qual era o relacionamento? O que Jesus percebeu? O que Jesus chama a atenção daquela igreja? Jesus mostra que aquela igreja, a primeira coisa que Jesus mostra naquela igreja é que era uma igreja que ela tinha uma autoimagem. Era uma igreja que pensava, o que a igreja pensava de si mesma? Lá no capítulo número 3, o versículo 17, ele vai revelar exatamente isto. Era uma igreja em que as pessoas, os membros da igreja, pensavam, o que eles pensavam sobre isso. É a primeira igreja que Jesus disse, olha, vocês estão pensando desta maneira. Né? O que o homem pensa de si? Aquela igreja, ela revela o que aqueles homens, o que aquela civilização, o que aquela população, o que aquela sociedade pensava sobre si mesma. O que eles imaginavam, qual era exatamente o comportamento deles em função daquilo que eles pensavam. Porque a maneira como eles pensavam determinava exatamente todas as outras atitudes das áreas da vida deles. O que eles pensavam sobre si? E aí Jesus disse, vocês dizem, eu sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Aquela população que habitava ali naquela região era uma população que estava extremamente vivendo a experiência que nós conhecemos como experiência da autossuficiência. Era uma igreja que se preocupava, que dizia, aqueles crentes diziam, nós não precisamos de nada. Essa era a grande questão que estava presente ali naquela igreja. A autossuficiência dos membros daquela comunidade, dos membros daquela igreja. E veja bem, olhem, quando eles pensavam dessa maneira, na verdade, eles estavam fora da realidade. Havia uma ausência de realidade na vida e no comportamento daquela população, daquelas pessoas. Porque a vida deles estavam baseadas, estavam em cima de 3 grandes pilares. Eles guiavam suas vidas, eles planejavam as suas vidas, eles imaginavam a vida deles dentro de 3 grandes pilares. O primeiro pilar que nós temos aí é o pilar da felicidade. Eles imaginavam que, afinal de contas, eles estavam dentro daquilo que eles chamavam de felicidade completa. Eu sou rico, não tenho falta de nada, então eu sou uma pessoa extremamente feliz. Então, eles viviam numa aparência de felicidade que não era a realidade deles. O segundo pilar da vida deles era o pilar da riqueza. Eu sou rico, não preciso de nada. E o terceiro pilar da vida deles era o pilar da autossuficiência. Eu sou autossuficiente, eu não preciso de Deus, não preciso de ninguém. Esse comportamento presente lá, na época, primeiro século, logo após a morte de Jesus Cristo, quando a igreja ela começa a tomar corpo, quando a igreja começa a se estruturar,
quando a igreja começa a ganhar corpo, esse tipo de comportamento está presente lá. Esse comportamento da autossuficiência, esse comportamento da riqueza e esse comportamento da felicidade. Então, nós temos muita coisa, nós somos ricos, nós somos autossuficientes, nós não precisamos de nada. Somos ricos. Olha, esse tipo de comportamento e esse tipo de pensamento não estão presentes somente nos homens daquela cidade, mas passa a ser um comportamento quase que generalizado das pessoas do mundo antigo. Isso fazia parte do mundo antigo. Esse sentimento estava presente nos corações das pessoas, embora a maioria absoluta das pessoas não vivesse sob essas situações, sob essas condições, mas elas buscavam exatamente essas coisas. Elas buscavam riquezas, elas buscavam autossuficiência, e, além de tudo, elas buscavam a felicidade. É só a gente ler, por exemplo, os filósofos, e a gente vai entender que a grande busca deles, a grande preocupação deles nos seus escritos, essas coisas estão presentes, essas coisas fazem parte, esses sentimentos, esses desejos estão muito presentes nos escritos daqueles filósofos, demonstrando que era uma preocupação generalizada, isso fazia parte do coração do ser humano. O desejo de ser feliz, o desejo de ter riqueza e o desejo de ser autossuficiente, dizer, eu não preciso nada de ninguém, eu sou autossuficiente, como diziam aqueles crentes lá da igreja de Laodiceia. Quando nós saímos do chamado período antigo, ou período medieval, quando nós entramos na modernidade, nós temos algumas mudanças dos pilares da civilização, dos pilares que os homens procuravam colocar as suas vidas, estabelecer as suas vidas, suas crenças. Saímos do domínio da religião, o homem sai do domínio da religião e o homem agora ele vai entrar naquilo que nós chamamos de modernidade, e na modernidade ele vai ter como pilares da sua vida 3 coisas extremamente importantes. A primeira dela é aquela que a gente chama de antropocentrismo, isto é, o homem, o centro do universo, o homem como centro do universo. A segunda coisa é chamado racionalismo, quer dizer, o homem, ele passa a ser aquilo que nós chamamos, né, de senhor de todo o conhecimento, o homem passa a dominar todas as coisas, o homem passa a desistir da ideia de Deus. Isso é de extrema importância. O homem passa a viver como se Deus não existisse. Eu não preciso mais de Deus. Eu sou capaz de tomar as minhas decisões. A ciência evoluiu. E pelo fato da ciência ter evoluído, eu não preciso mais de religião, não preciso mais viver sob os dogmas da religião. Houve um desligamento da religião, um desligamento de Deus, o homem tentando se desligar de Deus e caminhar pelos seus próprios conhecimentos, pelas suas próprias descobertas. A ciência agora é que vai conduzir os passos dos homens. O terceiro pilar muito importante é o individualismo. O homem torna-se um ser extremamente individualista. Essas são as marcas ou os pilares que estão presentes na vida dos seres humanos. Quando nós entramos no chamado período contemporâneo, nós já temos outras preocupações, e quem vai manifestar essas preocupações são chamados os grandes filósofos. E essas preocupações elas estão muito enraizadas ainda num daqueles pilares que nós chamamos de individualismo.
Individualismo juntamente com aquilo que nós chamamos de racionalismo. Descartes, filósofo francês, ele é tido como o pai da modernidade. E quando ele vai elaborar os seus métodos de conhecimento, ele vai colocar sobre os homens a responsabilidade de ser o mentor e seu guia da sua vida e do seu futuro através dos seus projetos. Aí vão surgindo uma série de filósofos. Surgiu, por exemplo, Hegel, que é um filósofo importantíssimo, Thomas Hobbes, que vai tentar mostrar que é possível o ser humano viver dentro de determinados conjuntos de leis. E vai tentar organizar o Estado. Maquiavel também vai nessa mesma linha, Karl Marx também nessa mesma linha. Então, a preocupação agora é com o homem e a ciência vivendo, andando de mãos dadas e se esquecendo de que não precisa, se esquecendo de Deus e dizendo, nós não precisamos de Deus. Porque o Deus lá do Antigo Testamento foi um Deus criado pela própria imaginação do homem, dizem os filósofos, parte dos filósofos desta época. O homem criou o seu Deus. E aí o que é que nós vamos ter? O que nós vamos ter exatamente é o homem procurando a sua felicidade através da ciência, através do racionalismo e através daquilo que nós chamamos de individualismo. Quando nós entramos na pós-modernidade, saímos da modernidade e entramos na pós-modernidade, esse homem, essa humanidade, essa civilização, ela vai começar a entrar em crises existenciais profundas que vão mexer com o interior e vão procurar respostas que aqueles séculos anteriores não deram. E aquela felicidade que o homem imaginava possuir através da riqueza e através da autossuficiência, isso vai mostrar nesse século, a partir desse século, de que isso tudo virou uma grande crise, um problema insuperável. O homem começa a entrar em crises profundas e, pela primeira vez, nós começamos a ter manifestações como depressões, e os hospitais psiquiátricos, até mesmo alguns filósofos também começam a sofrer de crises existenciais. Dentre eles, nós destacamos, por exemplo, o Nietzsche e outros. Começam a entrar em crises, porque aquelas bases, aqueles pilares que foram oferecidos lá nos séculos passados para o homem, já não responde mais às suas crises, não responde mais os seus desejos, não responde mais às suas ansiedades, às suas preocupações. Aquela aparente felicidade, através das riquezas que aqueles homens possuíam, que se manifestavam através da sua autossuficiência ou autossuficiência daquelas civilizações, elas já não respondiam mais, elas foram aos poucos se mostrando extremamente precárias para a existência do ser humano e para a felicidade do ser humano. O ser humano passa a viver um inferno, como diz o próprio Sartre, o inferno é o outro. O existencialismo surge para tentar responder isso, mas não responde. Filósofos como Soren Kierkegaard, filósofo como Sartre, filósofo como Alberto Camus e tantos outros tentaram encontrar respostas, mas não encontraram a resposta. A ciência não foi capaz de apresentar a resposta, a riqueza também não foi capaz de apresentar a resposta, a riqueza não ofereceu segurança, não ofereceu felicidade para o ser humano. E nós vivemos a partir
da entrada da pós-modernidade, nós começamos a viver aquilo que nós chamamos de período de crises profundas no interior do ser humano. E essa crise, que era uma crise que começou a entrar no coração do ser humano e foi se acentuando, crise individual, essa crise foi alcançando o tecido social e foi tornando-se uma crise universal, e o ser humano passa a ser um ser em crises constantes. E aí nós temos esse grupo de filósofos que vão tentar encontrar uma resposta para isso. Michel Foucault, Deleuze, Adorno, Marcuse, dentre outros, né, que também tentaram encontrar uma resposta para responder essas questões que estavam presentes dentro do coração do ser humano. Mas não contaram. E aí, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 7, no capítulo 3, versículo 17, nós temos primeiro Deus dizendo o que aquele povo, o que aquelas pessoas, o que aquela sociedade pensava sobre si mesma. O que as pessoas pensavam? As pessoas pensavam, nós não precisamos de Deus, nós não precisamos do Senhor, nós somos ricos, então nós não precisamos, nós somos felizes, nós somos autossuficientes, para que a gente precisa do Senhor? Aí Deus, depois que Deus apresenta o que eles pensavam, Deus agora vai apresentar para eles o que Deus pensa sobre isso, o que Deus pensa sobre essa situação, o que Deus pensa sobre essa maneira de pensar. E Deus responde ainda no versículo de número 17. Vocês se julgam autossuficientes? Vocês se acham pessoas ricas? Vocês acham que vocês encontraram a felicidade? Eu digo para vocês, vocês não sabem que vocês são desgraçados. Vocês não sabem que vocês são miseráveis, que vocês são pobres, que vocês estão cegos e, que, além de tudo, vocês estão nus. Deus vai tornar o ser humano, diante dele, vai mostrar para o ser humano o que o ser humano é verdadeiramente. Qual é a realidade humana? E Deus diz, a realidade humana é exatamente essa: vocês são desgraçados, vocês sem mim, vocês são desgraçados. A maneira como vocês estão vivendo a vida de vocês tem sido uma vida extremamente desgraçada, uma vida de sofrimento, uma vida de lutas, uma vida de desconfiguração, uma vida que não encontra propósito. E aí vocês tornam a vida de vocês desgraçadas, além de tornar a vida de vocês desgraçadas, vocês também tornam a vida dos outros, das outras populações, das outras pessoas, e vocês tornam a vida dessas pessoas também vidas extremamente desgraçadas. E, além de tudo, vocês são miseráveis, miseráveis em todos os sentidos, em todas as dimensões da vida humana. Vocês são pobres, vocês estão cegos, vocês estão nus. Deus mostra como o homem é. Mas isso, Deus mostra em função de quê? Em função de que o homem jamais encontraria felicidade, jamais o homem seria autossuficiente, jamais o homem poderia utilizar as suas riquezas como plataforma ou como pilares para uma vida feliz. Por que isso? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz que a nossa vida foi marcada de uma grande tragédia. Que tragédia é essa? A Bíblia diz que a tragédia que ocorreu em nossas vidas foi exatamente o pecado. A partir do momento que o pecado entrou na vida do ser humano, o ser humano perdeu a oportunidade de viver uma vida feliz. E essa vida feliz só era possível, e só é possível, tendo Deus como centro, e vivendo sob os cuidados, sob a orientação e sob a parceria divina. Mas isso foi desmontado, isso foi desconfigurado, isso foi tirado, essa possibilidade. Quando o homem
aceitou a proposta do diabo. Quando o homem ele foi tentado e ele não resistiu, quando aquele primeiro casal não resistiu, a partir daquele momento, a vida humana tornou-se uma vida marcada de dramas, de sofrimentos e de tragédias das mais horríveis possíveis, e também tornou a vida do ser humano uma vida extremamente cruel para com o próximo. Isso é o pecado que entrou na vida do ser humano. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Deus no seu infinito amor, Deus não permitiu que esse ser humano simplesmente caminhasse dentro dessa vida, né, andando de um lado para o outro e sendo marcado pelo pecado e enfrentando as demandas sem as condições necessárias para que pudesse vencer essas demandas, para que pudesse resolver essas demandas que estavam primeiro dentro do seu coração, dentro de sua alma, dentro de si mesmo. E Deus, então, envia Jesus Cristo a este mundo para que Jesus Cristo viesse aqui e oferecesse as condições necessárias para que nós pudéssemos, nós seres humanos, pudéssemos encontrar respostas para as demandas da nossa existência, as demandas de nossas vidas. E quem faz isso, quem oferece isso, é Jesus Cristo. Jesus veio a este mundo com este propósito. Mas para que o ser humano possa se reencontrar com Deus, o ser humano ele precisa que o seu estilo de vida, o seu pensamento, o que está no seu coração, seja mudado, seja transformado. Que essa autossuficiência do ser humano ela seja tirada. Que esse desejo de felicidade do ser humano não seja baseado simplesmente no ter, simplesmente nas riquezas. Esses pilares que o ser humano tem para que as demandas da sua vida sejam resolvidas, esses pilares eles são extremamente frágeis. Não são as riquezas, não são as variadas formas de felicidades que este mundo oferece, que podem tornar a vida do ser humano uma vida extremamente feliz. Para que o ser humano se torne feliz, Jesus apresenta a resposta. E Deus disse lá, através de João, lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Primeira coisa que você precisa fazer, você precisa ter consciência de tudo isso. Você precisa ter consciência que você não sabe tudo. A ciência, ela não vai resolver o problema da sua alma. A ciência é muito importante, mas ela por si só, ela não vai resolver o problema da sua alma. Portanto, você é um desgraçado. As riquezas que você possui, ou que você possa possuir, ou que você venha a possuir, essas riquezas também, elas não podem ser a base da sua existência. Você é pobre, você é cego, você é nu. É o que Deus está mostrando para o ser humano. E Deus está dizendo o seguinte, através desse texto, você precisa mudar todo o seu estilo de vida, você precisa mudar a sua visão. E só quem pode ajudar você a mudar é só Jesus Cristo. É Ele que pode te ajudar a fazer isso, porque sozinho você não conseguirá resolver esse problema da sua alma, esse problema da sua vida, esse problema da sua existência. Você não vai conseguir resolver. Você precisa de Jesus. Você precisa dele. Sem ele, é impossível. Então, você precisa arrepender-se dos seus pecados. Aceitar a Jesus como Salvador. Para que ele mude o seu estilo de vida, para que ele mude a sua maneira de pensar. Mas ele sabe, Jesus sabe perfeitamente, Deus sabe perfeitamente que esta possibilidade de você alcançar a Deus através dos meios racionais são impossíveis. A impossibilidade de você encontrar Deus através dos meios racionais, a impossibilidade de você encontrar Deus através de outros meios,
É o único meio, é o meio apresentado pelo próprio Deus, que é Jesus Cristo. Por isso que ele diz, eis que estou à porta. A porta de quê? Eis que estou à porta do seu coração. Eu quero entrar no seu coração, eu quero entrar em sua vida, eu quero mudar o seu estilo de vida, eu quero mudar exatamente a sua maneira de ver a vida. Eu quero te oferecer as condições necessárias para que você encontre a verdadeira felicidade. E a verdadeira felicidade, ela não pode estar baseada simplesmente nos projetos desse mundo, embora eles sejam importantes, mas não pode ser o único elemento ou o principal elemento como determinador de felicidade. A maior felicidade que o homem pode ter é ter Jesus dentro do seu coração. Mas isso só é possível quando esse ser humano reconhece o seu pecado, que é pecador. Não adianta você vir para a presença de Deus com a sua autossuficiência, com a sua capacidade, com a sua inteligência, com todo esse arcabouço racional. Isso não vai resolver nada. Isso vai lhe dar uma forma ou outra de aparente felicidade, mas que não vai resolver o teu problema lá na ponta. Principalmente na medida que você vai vivendo. E na medida que você vai vivendo, você vai vendo que essas coisas são coisas que vão se diluindo, coisas frágeis, coisas que não oferecem segurança. E isso está presente em vários episódios, em vários textos da Bíblia. Jesus disse, estou à porta e bato. Ele quer entrar em seu coração, ele quer transformar a sua vida, ele quer transformar a sua visão, ele quer transformar a sua perspectiva, ele quer que uma mudança substancial aconteça em sua vida, porque não dá para viver neste mundo como o ser humano está vivendo. A vida do ser humano, na maneira como ele vive, ao final, os momentos mais derradeiros se tornam momentos de grandes angústias, de grandes dificuldades, de grandes embates da alma. Jesus quer mostrar que é possível superar tudo isso, mas só é possível superar através dele, com ele. Porque a Bíblia diz, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Você existe, você foi criado por Deus para conviver com ele, para estar junto dele, para adorá-lo. Você não foi criado por Deus para enfrentar as demandas desta vida sozinho. Ele quer fazer isso com você, mas antes dele fazer isso, você precisa abrir o seu coração, reconhecer o seu pecado, reconhecer a sua autossuficiência, reconhecer que seu projeto de vida não deu certo, que seu projeto de vida está fadado ao fracasso, que seu projeto de vida não tem trazido felicidade, que seu projeto de vida tem trazido infelicidade, tanto para você como para com os demais. Ele quer fazer isso com você. Mas para isso você precisa abrir o seu coração e aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. E que Deus, pela sua infinita misericórdia, tenha acesso ao seu coração, à porta do seu coração, ao interior da sua vida, para transformá-la, para que você tenha uma nova perspectiva de vida. Oremos, nosso Pai. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pelas vidas daqueles que estão à escuta da nossa voz. Queremos te agradecer, ó Deus, pelos momentos que estamos passando, ó Deus, juntos. Que a tua graça, Deus, que a tua misericórdia, ó Deus, esteja sobre cada um. Abençoe, ó Deus, os teus servos, tuas servas. Abençoe aqueles que estão ao alcance da nossa voz. Não permita, ó Deus, que reconcilie o sono antes de ter um encontro contigo, antes de conversar com o Senhor. E antes de tudo, de ouvir a tua voz, a tua batida, Deus, a porta do seu coração. Deus abençoe essas vidas, ó Pai.
em nome de Jesus. Amém.